Existe uma cena que começa com um homem que passou 3 anos imóvel numa cama. Seu corpo não respondia, a dor era constante e ninguém acreditava que ele voltaria a andar. Mas uma única frase transforma tudo. Ele levanta, anda e começa a dançar no meio da rua. Os soldados que chegam para reprimir esse alvoroço acabam correndo em debandada. E tudo isso por causa de uma alegria. Mas o que há por trás dessa cura? E por que ela incomodou tanto os soldados romanos na época de Jesus? Nem sempre o problema é a dor em si. Às vezes o incômodo maior está em ver alguém se alegrar após ser curado, por incrível que pareça. Especialmente quando essa cura não segue a lógica humana, mas acontece apenas pela fé, como aconteceu com esse homem. Quando a alegria brota de uma libertação que ninguém pode explicar, ela se torna perigosa para quem vive das sombras. Cuidado com quem vive das sombras. As revelações de Jacob Lorber descrevem uma cena onde Jesus chega a uma pequena vila, o povo o recebe com alegria e uma pergunta simples que Jesus faz desencadeia tudo isso. Há algum doente por aqui? E esse homem, artrítico, há 3 anos, preso à cama, é trazido diante de Jesus. Jesus olha e pergunta se ele acredita. Diante da fé sincera, a cura acontece. E com ela uma alegria tão forte que nem os soldados conseguiram resistir. A cura acontece, mas o impacto dela ultrapassa o corpo do homem. A explosão de alegria perturba aqueles que estavam acostumados com a dor como algo permanente. Tem pessoas que encaram a dor como algo permanente. A cena do homem dançando e gritando por essa libertação se torna uma afronta para a rigidez dos soldados romanos. O problema deixa de ser físico e se torna espiritual, porque uma libertação incomoda tanto assim quem está no controle. Os soldados chegam para entender o alvoroço, mas eles não vêm com compaixão, mas com censura. Querem silenciar a alegria daquele curado. Ele, no entanto, não aceita calar. Diz que se tivesse sido curado por um soldado, até obedeceria às suas ordens, mas como foi curado por aquele que está acima de qualquer força humana, por isso mesmo ele continuou a cantar, a pular, a agradecer em alto e bom som. É nesse momento que 2 anjos se aproximam, não dizem muito, apenas incentivam, dizendo: não te deixes perturbar em tua alegria. Só a presença desses anjos, com aparência como se fossem jovens, já é suficiente para o medo tomar conta dos soldados. O oficial romano os reconhece e grita em pânico, chamando-os de servos de Platão. A tropa inteira foge apavorada desses anjos. Em nossas aulas da Escola Transmite Fé, demonstramos que o contraste faz parte das nossas vidas, a exemplo desse homem fraco, recém-curado, cantando e pulando com coragem em contraposição a um grupo de guerreiros armados que tantos temos hoje também, amedrontados, fugindo do que não compreendem e, no fundo, com muita inveja, infelizmente. O link do curso completo da Escola Transmite Fé está aqui abaixo desse primeiro vídeo, desse primeiro comentário fixado. Conforme as revelações de Jacob Lorber, assim diz o curado a Jesus, abre aspas: Senhor, em ti existe mais que o poder humano, abençoada a onipotência divina em ti. Bem-aventurado o ventre que te trouxe os seios em que mamaste, fecha aspas. E Jesus responde, abre aspas: Felizes todos que escutam as minhas palavras, guardam-nos em seus corações e vivem de acordo com elas. Fecha aspas. A fuga dos soldados não acontece por força física. A espada de um deles já havia sido destruída anteriormente.
O que realmente os derrota é a presença de uma fé viva. Essa fé que incomoda as pessoas que estão nas sombras, encarnada naquele que acabou de ser curado. Um homem simples, recém-liberto, representa um risco maior do que qualquer arma de um soldado romano. E os soldados fogem diante disso. A verdadeira força, portanto, veja bem nos dias de hoje, está nessa fé ativa, que não teme as ameaças porque conhece a liberdade. Não foi apenas uma cura física, foi uma libertação da alma do medo e do silêncio imposto pela dor. O que mais incomodou os soldados naquela época, assim como incomodam os de hoje, não foi o milagre, mas a reação do homem de alegria e agradecimento de fé por ter tido a cura. Sua alegria foi o protesto mais verdadeiro contra a opressão. Aquele que escutou e guardou a palavra recebeu não só a cura, mas também a coragem de celebrar diante do mundo. Vamos celebrar nossas vidas. Se gostou desse conteúdo, não perca o próximo, é o meu convite para você ver o vídeo que aparece aqui na sua tela, é uma reflexão sobre o sentido da vida, a palavra que transmite fé.